Me mandaram isso aqui no servidor de membros, né, do Discord. E a thumb, né? A thumb não, o título do vídeo é O Discurso Perigoso de 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001 Odisseia no Espaço é um dos meus filmes favoritos da vida. Foi o filme que fez eu ser cinéfilo, então vou reagir aqui. Estou curioso pra ver, eu sou um cara aberto a outras interpretações e alguém que aparentemente não gostou de 2001 me deixa curioso. Eu não sei quem é essa pessoa, mas vamos lá. Uma outra coisa que eu queria voltar, até pra gente entrar mais ainda em cinema, é na questão do cinema da psicanálise e mito de novo, porque até Freud mesmo, ele tem a estrutura do seu pensamento pautado na mitologia. Sim. Né? E como é que... Por que ele parte da mitologia? Por que ele vai na mitologia para estruturar o que seria a psicanálise? Legal, legal. Então, a mitologia, de certa maneira, dentro da tradição ocidental, isso é dito até mesmo por Aristóteles, Hegel vai repetir, de que é a estrutura primeira do pensamento. É a forma primeira do ser humano organizar o pensamento. É a primeira filosofia, é a primeira ciência, ela se dá na mitologia. Então, muitas vezes, quando nós queremos fazer o exercício de voltar às origens, tentar estabelecer, né, os princípios primeiros, ou tentar perceber como se dá a estrutura da nossa sociedade, nós fazemos esse retorno aos mitos. Sim. E ele vai encontrar no Édipo Rei, que é uma tragédia, né, de Sófocles, uma resposta para a questão do desejo, né, do desejo e da interdição. A mãe como o objeto do desejo primeiro, né, e o pai como a interdição, né, como o papel do Estado, como papel policial de interdição, de proibição. Isso gera o nosso primeiro conflito, né. Até o Hobbes fala disso também de alguma maneira. Sim. Dessa noção de poder dentro do círculo familiar, essa noção de que a criança, ela vê na figura paterna, materna da família, esse lugar de eu desejaria superá-los, mas eu preciso deles, né? Essa noção de que o Estado é esse sujeito que... Sim. Não que eu concorde com o Hobbes, mas tem essa noção ali também, né? Mas é interessante. De relação de poder. Sim, sim. O Édipo é interessante, também muito importante para a psicanálise e também para nós, né? Que estamos trabalhando cinema, narrativa, porque o Aristóteles, lá na Poética, vai dizer que o Édipo tem a estrutura básica, a estrutura perfeita de toda a narrativa. Então, quando nós estamos assistindo o filme, caraca, esse é o filme, provavelmente a gente está vendo uma adaptação do Édipo. Sim. O episódio 3 é uma adaptação do Édipo, do Guerra nas Estrelas. Uhum, sim. Porque o herói que vê o Filmaço, o episódio 3 que tá no cinema. Tá no cinema. Eu tô pensando se eu vou ver ou não. Mas, cara, episódio 3 é uma puta tragédia do caralho, né? Melhor filme do Star Wars de longe, A Vingança do Sith. futuro, né? O Anakin vê que a mulher vai morrer. Padmé vai morrer, e ele vai tentando de toda maneira salvar a sua esposa, e tudo aquilo que ele faz pra tentar salvar ela acaba matando ela. Sim. É a profecia inicial ali que põe o Édipo pra se movimentar. Sim, e é a profecia autorrealizável. Sim. Por saber a profecia, tentando evitá-la, Ele chega ele chega nela. Sim. O Old Boy, que nós já falamos aqui, é uma adaptação do Édipo. Sim. Sabe uma adaptação do Édipo do caralho? Funeral Parade of Roses. É um filme LGBT japonês dos anos 60 ou dos anos 70, que é uma adaptação, é foda, mas é uma reimaginação do Édipo do caralho. Do caralho. E quando você percebe que é isso, sua cabeça explode. Muito bom. E também. Sim. Ele tentando evitar, né, que aconteça o incesto, ele acaba produzindo o incesto, né? Sim. E tem até um momento da revelação, né? Bem tragédia grega mesmo. Sim. Então, e o Édipo Rei, ele vai constituir, né, essa estrutura do início, meio, fim
do conflito que se caminha para a produção do clímax, e no clímax acontece a grande revelação. O episódio 5 do Guerra nas Estrelas, em que o Darth Vader, a citação correta não é Luke, eu sou seu pai, como é que é? Não, eu sou seu pai. Não, eu sou seu pai. Aí ele fala, você matou meu pai? Ele falou, não, eu acho muito ruim isso. Muito. Eu acho péssimo, mas é uma tragédia grega, a revelação. Sim. Aí a atuação do Luke, do ator que faz o Luke. Mark Hamill. Também eu acho péssimo. Ele, Nunca foi um grande ator, né? Não, melhorou não. mais velho, na verdade. Até melhorou um pouco, mas... Aquela é uma atuação ruim mesmo, né? Então, o Édipo, ele é uma dos cânones, né, da nossa cultura, da cultura ocidental, que também, de certa maneira, forma o Brasil, tanto para apontar essa estrutura perfeita de narrativa, quanto para a psicanálise, né, para entender as questões do desejo, né? Sim. E a psicanálise é importantíssima para a percepção do sonho, né, e do interdito, da percepção do sonho como realidade. Perfeito, perfeito. E vem outros também narrativas que são trazidas, Eros e Psique, são também Sim. personagens mitológicos que vão ser trazidos e vão dar essa noção do que é Antígona também. Antigo. Não, que vai trazer a noção do erótico, o que é erótico, vem justamente dessa ideia do Eros, né? Sim. Psique também, outro termo que vai ser trazido. Mas quando você diz que a gente retorna aos mitos para trazer essas ideias, é de alguma maneira... dizer que esses filmes, esses mitos se repetem na nossa vida cotidiana de alguma forma? Se repete. Na verdade, toda a nossa estrutura social é organizada através do mito, né? Da mitologia, das narrativas. Muitas dessas narrativas... Um autor que eu gosto muito que trabalha com essa coisa dos mitos é o Roland Barthes. Porra. O Roland Barthes fala sobre mitos de uma forma foda, fica aí a indicação. Elas se perdem, elas vão se diluindo e vão ficando apenas elementos simbólicos. Por exemplo, aqui não é o caso, mas muitas vezes a gente vai fazer uma reunião, né, numa instituição pública e tal. Como é que é a mesa? A mesa é redonda, né? Mesa de reuniões. Tábula redonda. A tábula redonda do Rei Arthur. Então, de certa maneira, esse mito se perdeu, assim, talvez não é mais de grande circulação, mas alguns elementos dele se permanecem no nosso cotidiano. Sim. Por que a mesa de reunião precisa ser uma mesa redonda? Por causa do Rei Arthur. Sim. Até 2001, Odisseia no Espaço, né? O 2001 no início é os macacos em volta da poça d'água redonda e a disputa de poder entre aqueles sujeitos ali em volta. E aí, depois que a gente vai para o espaço, esses sujeitos em volta de uma mesa redonda disputando poder de maneira, aspas, civilizada, né? Sim. Enquanto os macacos lá disputavam em volta da mesa redonda, que era a poça, ali a gente vai para o espaço já nesse modelo técnico, essa disputa que não é mais de osso contra osso, é disputa da arma atômica. Esses sujeitos estão em volta de uma mesa decidindo se vão disparar a bomba atômica ou não. Mas no fundo é o mesmo ali, né? Existe uma construção narrativa do passado e do presente que o Kubrick escreve ali, né? Eu tenho um certo problema. Com 2000? Aí é polêmica. Começou. Eu acho que esse episódio devia ter liberado a verdinha aí pro Felipe Leão, pro Fiore, pros convidados. Acho que deixaria o papo mais foda. Manda. Uma certa implicância. Ih, vai. Porque o 2001 é quando? 1968, né? Isso. Guerra nas Estrelas, né? Projeto Guerra nas Estrelas. O Mundo Dividido, né? Uhum. Guerra Fria. E aparece esse filme 2001 Odisseia no Espaço. O que tá dizendo? Pinho mandou R$30. Boa noite, Hulk. Boa noite. Boa noite. E muito obrigado pelo donate, tá? Muito obrigado mesmo. Tamo junto. 2001. Porque aquela primeira sequência é uma tese muito bem colocada, né? Que tese tá sendo colocada ali? Não sei. Daqueles hominídeos, né? Porque ali é o quê? É quando a Aurora do Homem aparece Dolphman, né? Logo no início. E tem aquela... Ele abre com um tom quase bíblico, né? Com uma música chamada do Strauss. Assim falou né? Zaratustra. Assim falava Zaratustra. Qual o conceito que ele coloca, o Nietzsche?
O conceito do super-homem. Super-homem. O conceito do super-homem ele vai ser um conceito principal para estruturar o quê? Nazismo. Perigo. Mas eu acho que ele aborda um jeito diferente. É mais a questão da necessidade de um homem salvar o mundo. Caralho, eu achei isso meio... Eu lembrei do vídeo do Casa Grande agora comparando o dinizismo, falando dinizismo termina com ismo, é a mesma coisa de nazismo, tá ligado? Tipo, beleza, nós não tava esperando essa comparação, mas assim, a teoria do Nietzsche, e o Nietzsche tem uma filosofia meio esquisita mesmo, se você for parar pra analisar várias coisas, mas tipo, foi cooptado pelo nazismo, na questão do super-homem e tal. Mas, caralho, não tem nazismo em 2001 não, gente, pelo amor de Deus. É isso, no filme, nascendo longe de todos os conceitos morais que a gente tem presos aqui na Terra, sabe? Eu vejo assim, pelo menos em 2001. Então, claro que a sua interpretação está corretíssima, mas vamos tentar ver o que está sendo colocado, assim, nessa primeira parte do filme, em que é a origem da humanidade. A origem da humanidade se dá a partir do quê? Da descoberta do artefato bélico. Então, o que faz o homem ser homem é a descoberta do armamento. Mas... Vai, fala, depois eu falo. E há um problema sendo colocado ali, das tribos rivais, né? A disputa de território. Disputa de território pela água. E como é que essa disputa vai ser vencida? E, de novo, o mesmo problema do super-herói. Eles vão tentar dividir a água, eles vão tentar construir uma cidade e ampliar os recursos, eles vão tentar dialogar, eles vão procurar uma outra fonte. Como é que o conflito é solucionado? Através da violência. Sim. Então, o que significa dizer, talvez, que são dois elementos que fazem o ser humano ser ser humano, que é o artefato bélico e a violência. A violência sendo um mal necessário para a construção do quê? Da civilização. Eu vejo diferente. Eu acho que o Kubrick... Não. Tipo assim, eu acho que tem ali no Kubrick, isso que ele tá falando é certo, de que, tipo, desde lá os primórdios a violência já tá presente no ser humano. Então tem uma coisa até meio que fatalista, minha interpretação, né? De que conforme a sociedade ela vai evoluindo ali, isso continua, né? A questão da violência, a cooptação pela ferramenta. Porque, na verdade, primeiramente, antes de ser um artefato bélico, o que está sendo posto ali é a ferramenta, né? Então, é este homem primordial, digamos assim, começando a manipular a ferramenta, né? É esse que faz o processo de evolução. E aí isso se torna em uma coisa bélica, porque existe realmente dentro do 2001 uma coisa meio fatalista mesmo, de que como se o homem ele fosse violento por natureza, nesse sentido. Só que o que faz o ser humano evoluir ali não é exatamente a violência, é o monólito, né? 2001, Odisseia no Espaço, é uma ficção científica, né? Tem que lembrar disso, é uma ficção científica. Então, o que faz a evolução do ser humano em todos os pontos do filme é o monólito, tá ligado? Então é isso, de certa forma. Porque, pra mim, a carreira dele é construída em cima da ideia de que a sociedade falocêntrica falhou. Porque sempre tem um personagem fazendo uma merda muito grande com falo. É o Doutor Fantástico, a última cena é o cara em cima do míssil. Sim. O cara com machado em Iluminado. E, óbvio, a bomba e o osso no próprio 2001, sabe? Então eu acho que é muito mais uma crítica a isso. Eu acho que ele ironiza. Eu acho que ele ironiza. Porque eu sempre vi os filmes dele com uma preocupação com esse ostracismo da voz feminina, sabe? Sim. E o masculino sempre é levado num nível radical de humilhação. Tipo, Nascido para Matar. É meio que estudando o quão doentia é a cultura de militar dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi uma imbecilidade, sabe? Foi uma tragédia. Então, eu acho que ele, como ele falou, é uma visão mais crítica, mais cínica, sabe? Um deboche. Sim. O próximo Laranja Mecânica, esse sujeito violento, ele é controlado pela violência. Pela violência. Então eu acho que existe uma ironia aí, que no final das contas existe uma violência desses sujeitos
mas o controle é pela própria violência. É. Se emprega E até- sobre ele. E até pela mudança que ele faz no Laranja Mecânica em relação ao livro, que eu posso estar lembrando errado, mas que eu saiba, no livro tem um outro capítulo que ele corta, que é só um menino seguindo a vida, o Alex, e fica tudo bem. Por quê? Porque era tudo um surto de um adolescente rebelde. Mas no filme não, no filme ele tá lá terminando, ele parece estar bem, só que na cabeça dele só pensa em putaria e violência, porque eu acho que é mais um filme sobre ser impossível controlar os instintos, sabe? E a gente ter que enfrentar ele em vez de descontrolar eles, sabe? Eu acho foda. Fanboy do Kubrick. Eu gosto pra caralho. Meu preferido do Kubrick é o Iluminado, onde essa questão eu gosto do, muito. do pai ela é muito bem colocada, né? E tanto que, além da questão de 2001, eu tenho a impressão que o final do filme também aponta... Porque o 2001, ele é um filme sobre esse processo evolutivo do ser humano, né? Então tem esse conceito do além-homem, do Nietzsche, né? Que é usado, né? Pela música, essa questão de como seria a construção desse ser humano ideal. E o final do filme, ele aponta para um ser humano muito mais equilibrado. Pelo menos eu tive essa perspectiva, né? Que é aquele final mesmo, né? Depois do que acontece lá no Hall, depois que tem o último contato com o Monólito, que aí ele vai para aquela última parte, depois de Júpiter and Beyond, né? Que é aquela parte super psicodélica do filme, que aí chega naquele ambiente que é todo branco, em que tem várias pinturas renascentistas. É um ambiente que é muito controlado, muito sóbrio e muito equilibrado, de certa forma. E aí no final tem o último contato com o Monólito e aí termina o filme com aquele bebê gigante. Eu sempre tive a perspectiva de que ali, aquele bebê gigante do final, ele seria esse além-homem, tipo, é o estágio final da evolução, sei lá, espiritual, mitológica do ser humano, né? Pelo menos é o que eu percebo. Porra, muito É quase foda, muito foda. É um mito de Saturno, né? Do pai devorando os próprios filhos. Sim, né? total. Mas o 2001 tem implicância. Justo, Incomoda um pouco. Meu favorito, acho que é o- Aquela abertura. Eu gosto muito. E aquela coisa muito apoteótica Sim. da música. Tem uma trivia engraçada sobre esse filme, é que o Kubrick, ele... Eu acho que uma das coisas que mais deixou ele doido sobre 2001 foi a escolha da trilha sonora. Porque, tipo, parece que o Pink Floyd foi contactado pra fazer a trilha sonora de 2001. Ele pensou no Pink Floyd. Aí ele deixou quieto. Aí ele contratou um outro cara. Esse outro cara, que eu não lembro agora quem foi o compositor, ele fez a trilha sonora inteira de 2001. Tipo, o material ficou pronto. Entregou pro Kubrick. O Kubrick ouviu e falou... Quer saber? Foda-se, vou botar a música clássica, que não tem copyright. Vai ficar melhor. E aí ele encheu o filme de música clássica. Então, tipo, toda a trilha sonora de 2001 não é original, né? É tudo já música clássica. O cara fez a porra da trilha sonora do filme, ele pegou e, foda-se, vou botar música clássica. Do Star. O Roger Waters, que rejeitou, caralho, o Roger Waters desgraçado, né? Tinha que ser o Roger Waters. Né? Aham. O Eclipse, né? Com o Monolito. O Bermente no final, pô. Existe, O bebezão. existe a conclusão do Aham. Zaratustra tá lá no final. Pois é. Mas tu não gosta de Nietzsche, então? Nietzsche é perigosíssimo. Mas isso aí não é polêmico falar mal. Não, isso todo mundo sabe. Segundo alguns pensadores, a pós-modernidade surge com Nietzsche, né? Com a frase dele do Gaia Ciência, não existem fatos, apenas interpretações. Que é mais ou menos aquilo que a gente está falando, né? Que a gente não tem acesso à realidade. São narrativas. São as narrativas que são decodificadas dessa realidade. Mas, ao mesmo tempo que... O Nietzsche é um pouco esquizofrênico, né? Ele sofreu, inclusive, porque ele ficou com problemas na cabeça, não ficou no final da Sim. vida? O Zaratustra já estava fudido da cabeça quando escreveu. O Nietzsche é um filósofo que o que ele influenciou é melhor do que ele. Esse é o meu take aí. E é apenas isso, não vou elaborar. Mas é isso, é literalmente isso. Tudo que o Nietzsche influenciou, os filósofos, até algumas obras também, superaram o livro dele mesmo. O pensamento dele mesmo. Esse é o take. Mas ele dá toda a estrutura necessária pro nazismo com o conceito do super-homem. Tirando a influência aí nessa coisa chata que aconteceu na Alemanha
nos anos 30 e nos anos 40. Ele é problemático, é um autor que a gente tem que ter muito cuidado, sim. Sim. Mas Ele não era nazista, ele Não, morre não, antes, sim. muito antes. A irmã dele vende ele ao nazismo. existe inclusive uma reedição do Anticristo, né? Eu acho que é o Anticristo, que é uma reedição que vai ser feita justamente para atender os interesses nazifascistas. Então, é isso, assim, não é que o Nietzsche era fascista, mas ele vai ser usado Vai ser usado. Como o Wagner também. como Wagner. Mas o Wagner, ele era antissemita. Sim. Então, assim, tem um quê já ali presente, né? Tanto que ele não é tocado em Israel de jeito nenhum. Então acho que é até... Assim, mas o Nietzsche gostava de Wagner. No primeiro momento, depois eles brigam, é superado, né? Que negócio da Sim. Mas eu superação. sinto que a parada do Nietzsche era muito mais ser contra o modelo socrático de pensamento, sabe? Sim. Mas aí foi cooptado de outras maneiras, etc. E resta a história. Perfeito. Eu acho que talvez a grande questão seja a gente não... esse cuidado de não sermos fãs de nada. Com né? certeza. Até o Pasolini. Tudo, Eu adoro tudo. o Pasolini, sou apaixonado pelo Pasolini, mas ele é uma figura super controversa. Sim. Inclusive, é isso que faz o Pasolini ser uma figura fascinante. É justamente a controvérsia. O Pasolini é um dos diretores mais fascinantes, justamente por isso. É aquela piada que o pessoal fala, né? Este católico comunista gay, Pier Paolo Pasolini. Simplesmente incrível a contradição do ser humano. A trilogia da vida dele é um projeto de fracasso do cinema, né? Ele não queria ganhar prêmios, ele queria fazer um sistema anticapitalista, um cinema antissistema, anti-burguês, e ele ganha o prêmio, se não me engano, de Veneza, né? O Leão, né? Leão de Ouro de Veneza, com As Mil Uma Noites. Sim. 72, o que acontece em 72 na Itália é legalizado o aborto. Aí você pensa, nossa, a Itália é um estado teocrático, com o Vaticano lá dentro, legaliza o aborto em 72. O Brasil, 2021, ainda não está nem pautando, né? Nem um debate nacional, né? Você vê em que lugar nós estamos, né? Enquanto projeto de civilização. Mas o Pasolini, homossexual assumido em 1972, casado com um rapaz que era até ator dos filmes dele, comunista, gramsciano, ele se posiciona contra o aborto. Na coluna dele, dos jornais chamados Escritos Corsários. Uhum. E sabe o que ele usa como justificativa contra o aborto, contra a legalização do aborto? Não faço a menor ideia. Ele usa a frase, porque toda vida é sagrada. Puta que pariu. Que é coisa que Fruto do seu um tempo. político brasileiro qualquer, sem informação nenhuma, usaria. essa Marco frase. Feliciano deve ter falado essa frase já, sabe? Então, é muito difícil a gente ter devoção por... Não, concordo. Mas o Pasolini, ele é um sujeito que é, de alguma maneira, a síntese do que era a Itália daquele momento em que ele tá fazendo cinema, né? Sim. Porque ele é isso, ele era o homossexual, Cristão. comunista, cristão, ele era tudo que a Itália estava em disputa ali no final das contas, Sim. né? No pós-Segunda Guerra Mundial é isso, é a disputa entre o Partido Socialista e o Partido Comunista Italiano contra a democracia cristã. E ele era comunista e era cristão. Sim. Era homossexual, cineasta, artista. O cara era tudo pra ser era a síntese de uma Itália trágica, de alguma maneira. Eu acho que isso passa muito por aquilo que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é a gente adentrar essas obras, esses autores, aceitando as contradições também, sabe? Às vezes pessoas ruins fazem coisas boas, tipo, tem tanta gente boa que só faz filme merda por aí, sabe? E tanta gente horrível que faz filmes bons, tipo, eu ouço música do Kanye West, sabe? Porra, não vou defender o cara, sabe? Wagner mesmo, porra. Enfim. É isso, a gente tem a noção de que, primeiro, o artista, quando ele representa alguma coisa, não necessariamente está endossando, e uma obra de arte é lançada ao mundo, ao mundo pertence. Sim, a gente também não precisa idolatrar as obras de arte. Sim. As obras de arte não são projetos políticos, nem projetos de sociedade. Elas, na verdade, elas são produções humanas que tentam decodificar, responder pra gente o que é a realidade, o que é vida, o que é a sociedade. A gente não precisa idolatrar nenhum filme, nenhum diretor. Nós podemos ser pessoas mais livres, mais leves. Assim. Você já viu A Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog? Não vi esse. Cara, é um documentário sobre uma caverna que tem as pinturas mais antigas. Eu tô amando a fase do Fiore com hiperfoco nos documentários do Herzog.
Gosto. E esse é o melhor dele. Dias que eles já encontraram Sim. a civilização. Fica no sul da França, eu acho. E aí tem umas pinturas assim que são, sei lá, os bichos da época, touro, sei lá o que tinha naquela época. E aí ele percebe que elas são pintadas de um jeito que se você passa a chama assim, você vê movimento. Simula movimento. Então os caras estavam meio que fazendo um proto-cinema ali, sabe? Então essa necessidade de retratar a nossa realidade é um negócio que a gente já tinha muito antes de cinema, sabe? O cinema não é nem uma descoberta, uma invenção. O cinema é uma descoberta da nossa necessidade, sabe? E não lembro onde eu queria chegar com isso, esqueci. Mas veja, esse filme é bom pra caralho, é muito foda. Caverna dos Sonhos Esquecidos. É a ideia do mito do cinema total, do Bazin, né? Sim. É isso. O próprio cinema, ele é uma grande narrativa. A invenção do cinema é uma grande narrativa, é um grande mito. Sim. Na medida em que... E o Bazin, ele vai começar todo esse discurso dizendo que o cinema jamais foi inventado. Porque ele vai ser descoberto. Exato, perfeito. É muito bonito isso. É maravilhoso. Porque aí, se você for pensar, na verdade, assim, a ideia pro cinema, ela precede a invenção da câmera. Então, se você vai lá nas pinturas nas cavernas, esse desejo pela representação, pela criação do duplo da natureza, estava lá. Sim. Só que haviam limitações técnicas para a representação dessa natureza, tal como um duplo. E o cinema é hoje a arte que melhor responde a esse duplo da natureza, mas ele não foi inventado porque ele não cria o duplo da natureza no final das contas. Então, o mito do cinema total, ele nos diz sobre o desejo humano por essa representação. Um desejo que nunca pode ser concluído, mas é o desejo, é a utopia. O desejo é sempre a falta, ele é dado Sempre pela a falta. falta. Perfeito? O cinema absoluto, cinema perfeito nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O cinema total jamais será... Cinema perfeito aqui. Não. Em 40 graus. Nossa, Lu. Temos perguntas no Live Pix? Vou abrir aqui, peraí, um minutinho, senhores. Então é isso, né? Acabou o corte. Cara, papo interessante, hein? O argumento lá do 2001, Odisseia no Espaço, ligação com o nazismo, me pegou meio desprevenido, mas depois que ele trouxe lá os pontos e tal, algumas discordâncias, mas no geral rendeu um papo interessante. E eu não sei qual que é o nome desse cara, mas falaram que ele era professor da UFRJ, né? E trajado com a blusa do Elden Ring, olha só, né? Então é isso. Professor Doutor Diogo. Não fala. Deixa eu ver aqui tem os comentários. Moral da história. A psicanálise não consegue perceber os deboches da linguagem cinematográfica. O cara interpretou o filme da maneira mais literal possível. Eis mais uma prova. A psicanálise não aborda tudo, graças a Deus. Cara, isso aqui também foi... Isso aqui foi muita doideira, né? Falar que a mesa de reunião é redonda por causa do mito do Rei Arthur é viagem. Caralho. Camisa do The Ring. Um dos cortes mais idiotizantes desde a pré-história da internet brasileira. Caralho, o pessoal pega muito ar, né?